Uma dúvida que sempre chega para a gente aqui no canal é a seguinte: o condutor possui uma PPD, uma permissão para dirigir, e está conduzindo o veículo de outra pessoa, um veículo emprestado, um carro, uma moto, enfim, e acabou cometendo infração com o veículo dessa pessoa. E agora? Vai perder a permissão para dirigir por esse motivo? Depende. A primeira coisa que nós precisamos observar nesse caso é o seguinte: de quem é a responsabilidade pela infração? É do condutor do veículo ou do proprietário do veículo? Qual a diferença disso? Olha, se você quiser dar uma conferida no texto da lei, você vai encontrar essa previsão nos parágrafos 2º e 3º do artigo 257 do CTB. Mas em resumo é o seguinte: o proprietário ele é sempre responsável pelas infrações relacionadas ao veículo. Quando eu me refiro de infração relacionada ao veículo, são aquelas infrações relacionadas ao equipamento obrigatório do veículo ou à documentação do veículo. Então, de repente, o veículo ali estava com um pneu careca, estava com o para-brisa trincado, estava sem um equipamento obrigatório. Perceba que essas são infrações relacionadas a equipamentos obrigatórios do veículo. Então, ainda que você esteja conduzindo o veículo de terceiro, veículo emprestado, a pontuação dessa infração vai para o proprietário do veículo. Outro exemplo, que é uma infração bem comum, é a infração de licenciamento. O veículo não está devidamente licenciado, o licenciamento está atrasado e você está dirigindo o veículo de outra pessoa. Como é uma infração relacionada à documentação do veículo, então a pontuação vai para o proprietário. Ah, mas eu estava dirigindo, eu assinei e tal. Sim, mas o texto da lei estabelece que esse tipo de infração, de forma expressa, ela é de responsabilidade do proprietário. Então você não perde sua permissão para dirigir por isso, porque a pontuação nessas infrações de equipamento, de documentação, vai para o proprietário. Agora, o proprietário te emprestou o veículo ali e existe uma infração de habilitação. De repente você tem categoria B, não tem A, ou vice-versa, estava conduzindo uma moto, ou tem A, mas não tem B, estava conduzindo o carro dele. Aí os dois são autuados, tanto o proprietário por ter permitido ou por ter entregue o veículo a você, e você por estar dirigindo o veículo ali, de repente, categoria diferente. Um exemplo aqui, nesse caso, por ser infração de natureza gravíssima, pode haver sim a perda da sua habilitação. Temos ainda aquela situação em que você tem uma PPD, está dirigindo o veículo de outra pessoa e cometeu uma infração que não é de responsabilidade do proprietário. Ela é responsabilidade do condutor. Quais são as infrações de responsabilidade do condutor? São aquelas que você comete na direção do veículo, aqueles atos que você pratica na direção do veículo. Exemplo, sem capacete numa moto, sem cinto de segurança no carro, excesso de velocidade, contramão, avanço sinal vermelho, dirigir manuseando o telefone celular, dirigir sob influência de álcool. Perceba que são todas infrações que o condutor comete enquanto ele está na direção do veículo, enquanto ele está conduzindo aquele veículo. Então, nesse caso, se houve abordagem, o agente da autoridade de trânsito já vai lavrar o auto de infração no seu nome e ali você já vai ser responsabilizado. Se não houve abordagem, o proprietário do veículo vai ser notificado pelo órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação para que ele faça a indicação do real infrator, no caso você, no prazo de 30 dias. Se ele fizer, ele atribui a você a responsabilidade. Se ele não fizer, a responsabilidade recai sobre ele. Se ele não indicou ninguém, presume-se que era ele que estava conduzindo, a responsabilidade vai recair sobre ele. Detalhe importante, nesses casos de infração de responsabilidade do condutor, em que eu fui abordado, tenho um PPD, eu cometi a infração, ou o proprietário me identificou como sendo o real infrator, é motivo de perda? Depende. Se a infração for de natureza grave, gravíssima, você for reincidente em médias, aí sim é motivo de perda. Na própria notificação de autuação, ou observando no Código de Trânsito Brasileiro a infração que você cometeu, vai ter lá a natureza da infração. Se for grave ou gravíssima, ou se for reincidência em média, você levou já uma média, essa é a segunda. Aí é motivo de perda da permissão para dirigir. Foi a primeira média, bom, reincidência em média. Ah, não foi média, foi leve. Infração leve não perde a permissão para dirigir. E ainda que tenha sido reincidência em média, grave ou gravíssima, você ainda tem direito à defesa. Você tem o direito de apresentar defesa. Caso sua defesa não seja aceita, você ainda tem direito de entrar com recurso a JARE, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Se o teu recurso não for aceito, você ainda pode recorrer em segunda e última instância administrativa. Significa dizer que você tem 3 chances ali no curso desse processo administrativo para poder contestar aquela autuação, ou provando que a irregularidade não existiu, ou apontando algum possível erro de procedimento por parte do agente da autoridade de trânsito no momento da autuação. Então você ainda tem direito à defesa. Então, sendo infração do condutor, natureza grave, gravíssimo, reincidência em média, você ainda tem direito à defesa, recurso de segunda instância. Sendo desfavoráveis às decisões, nesse processo administrativo, sendo aplicada a penalidade de multa
aí sim é que existe o risco de perda da permissão para dirigir pelo fato de você ter cometido aquela infração, ainda que tenha sido no veículo de outra pessoa. E você? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala Trânsito a intenção é compartilhar informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.